Bem, pessoal, eu queria agora falar sobre três distribuições discretas que têm sua função de probabilidade bem definida e cujo problema de cada uma delas está muito associado a uma coisa chamada tentativas de Bernoulli. Tentativas de Bernoulli, também conhecido na literatura como Bernoulli Trials, né? E é uma situação que pode ocorrer em praticamente qualquer situação aleatória, em qualquer experimento aleatório que a gente imaginar, ok? Então nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo a distribuição binomial, a geométrica e a binomial negativa, todas elas associadas às tentativas de Bernoulli, ok? Então já passando diretamente para falar sobre o que é isso, quando a gente tem um espaço amostral de um experimento qualquer aleatório, então imagina qualquer situação em que você precisa fazer uma observação, né, e não tem como predizer com exatidão o resultado, você tem um experimento aleatório. Esse é o espaço de todas as possibilidades. Eu sempre posso definir um conjunto de um certo evento que me interessa. Tá? Então, o evento A, nesse caso, é o meu evento de interesse. Eu vou chamar ele de sucesso. Obviamente, a palavra sucesso nem sempre está associada a uma coisa boa. Muitas vezes a gente está interessado em determinar a taxa de defeitos, a taxa de erros, a taxa de reprovação. Então, esse conjunto deve estar associado aos elementos que têm aquela característica, né? Que eu vou chamar de sucesso, porque eu estou interessado nela. Obviamente que todo o restante é o não sucesso, é o complemento de A. Tá? Então, eu tenho no meu espaço amostral duas situações, é um caso dicotômico, ou é ou não é, ou é sim ou é não, ou passa ou não passa, né? E eu posso criar a partir dessa situação uma variável aleatória muito simples, tá? Simplesmente associando a quando acontece o sucesso, eu digo que a minha variável vale 1. E quando ele não acontece, eu digo que ela vale 0, ok? Se eu conheço a proporção de sucessos dentro da minha população, se eu sei dizer qual é o valor P, né, de proporção de sucessos, ou seja, a probabilidade do evento A, eu posso dizer que esse cara aqui, o x igual a 1, tem probabilidade do x ser igual a 1 é igual a P, enquanto que a probabilidade dele ser igual a 0 é igual a 1 menos P. Então agora a variável aleatória x, chamada variável de Bernoulli, ok? Ela tem uma distribuiçãozinha de probabilidade bem simples, né? Onde a gente observa que ela tem apenas duas possibilidades, ou ela é 0 ou ela é 1. Ela vai ser 0 quando o meu sucesso não ocorrer, então não estou interessado nesse caso, a probabilidade disso ocorrer é 1 menos P, e ela vai ser igual a 1 quando o sucesso ocorrer, quando aquele caso que eu estou interessado acontece, e isso acontece com probabilidade P, onde P é a proporção de sucessos, tá? Bernoulli ele trabalhou muito esse tipo de situação usando urnas com bolinhas, né? Então é muito fácil a gente imaginar que se eu tenho um certo número de bolinhas de uma cor e um número menor de outra, então o P seria a proporção de bolinhas com aquela cor diferente, né? Por exemplo, 95 bolinhas pretas e 5 vermelhas. Então eu tenho 5% de bolinhas vermelhas. Se o meu sucesso é tirar a bolinha vermelha, imaginando que as chances sejam as mesmas, que as bolinhas estejam uniformemente distribuídas na urna, ao retirar uma, eu tenho 5% de chance de tirar uma bolinha vermelha e esse seria o meu sucesso, ok? Com base nisso, é bem fácil tirar o valor médio e a variância, é até um exercício, né, de cálculo de valor médio e de variância para essa variável x aqui. No caso do valor médio, eu tenho somatório de xi, p de xi. Esse somatório tem só duas linhas, né? Duas possibilidades. Então vai ser o 0 vezes 1 menos p e o 1 vezes p. 0 vai dar 0, né? E 1 vezes p vai dar p. Então o valor médio dessa variável é p, ok? Enquanto que a variância vai ser o somatório de xi ao quadrado vezes p de xi, mas depois eu tenho que subtrair a média ao quadrado. Como eu já calculei a média, eu sei que ela é igual a P. Tá? Então eu venho para cá de novo, esse somatório vai ter dois termos, sendo que o primeiro vai ser o xi, que é 0, ao quadrado, vezes a probabilidade, que é 1 menos P. O segundo vai ser 1 ao quadrado, vezes a probabilidade, que é P. Tudo isso aqui
é esse primeiro termo aqui. Depois eu subtraio o valor médio, que é P elevado ao quadrado. Então, esse termo aqui some, porque tem um zero. Sobra aqui um P e ali menos P ao quadrado. Eu posso, para ficar mais bonitinho, né, colocar um P em evidência e dizer que isso é igual a P, que multiplica 1 menos P. Essa é a variância da distribuição de Bernoulli, ok? A gente vai usar um pouco esses dois resultados nas três distribuições que a gente vai usar. Mas eu preciso agora então definir o que, que são esses três casos, né? Eu tenho a distribuição binomial, a distribuição geométrica e a distribuição binomial negativa. Vocês vão já entender por que desse nome binomial negativa. Em todos os casos eu vou estar fazendo isso aqui. Então, como exemplo, a gente pode ficar imaginando retiradas de bolinhas das urnas. Mas é claro que esse exemplo das bolinhas é apenas ilustrativo, é apenas didático, porque na prática esses modelos podem representar muitas outras coisas práticas. E ao fim, depois que eu falar, eu vou tentar dar alguns exemplos mais práticos, ok? Mas a primeira coisa a saber é que todas as três pressupõem a repetição dessas tentativas de Bernoulli várias vezes, sempre de forma independente. Então, a independência entre as tentativas é fundamental para que os modelos binomial geométrico e binomial negativo possam funcionar, possam ser satisfeitos, ok? Significa dizer que se eu tenho realmente uma urna com bolinhas, é como se eu tivesse algumas bolinhas, por exemplo, vermelhas e algumas de uma outra cor, pretas, tá? E a cada vez eu tiro e reponho, porque quando eu reponho, a próxima tentativa continua tendo as mesmas probabilidades que a anterior, e isso garante a independência, tá certo? Então, no caso da binomial, eu vou repetir essa brincadeira em um número fixo de vezes, n repetições, tá? Então, o número de tiradas é fixo. E o que é que eu vou contar? Eu vou contar o número de sucessos. Então, a minha variável aleatória, nesse caso, representa o número de sucessos após n repetições de um experimento como esse, ok? No caso da urna, seria, eu retiro, por exemplo, 5 bolinhas, sempre repondo após uma tirada e conto o número de sucessos que eu observei ao fim das 5 retiradas. Tá? Então, esse número de sucessos, ele é uma variável aleatória, ele pode ser, no mínimo, o valor, obviamente, no mínimo 0 e no máximo o valor de tiradas que eu fiz, né? Eu posso, ao fim de 5 tiradas, não tirar nenhuma bolinha vermelha, como pode também todas as 5 terem sido vermelhas. As probabilidades dessas possibilidades são diferentes, tá? É isso que a gente vai já ver. Mas primeiro, falar da geométrica. Então, na geométrica, ao contrário desse caso, a gente não fixa o número de repetições. A gente simplesmente tira ou repete, né? Tira até o primeiro sucesso ocorrer. Então, de novo, eu vou tirar e repor para garantir a independência, porém eu não vou dizer quantas vezes eu vou tirar. Eu vou tirar bolinhas até aparecer o primeiro sucesso. E o meu x é exatamente o número de repetições. Então, se eu tirar bolinhas e quando for na oitava sair a primeira vermelha, o meu x vai ser igual a 8 naquele caso. Se já na segunda ela for vermelha, ali o meu x vai ser igual a 2, ok? E por fim, na binomial negativa, é muito parecido com a geométrica. Porém, eu não vou parar no primeiro sucesso. Eu vou definir um número de sucessos que eu gostaria. Então, eu vou tirar até résimo sucesso. Tá? E, de novo, o meu x é o número de repetições. E a binomial negativa é muito parecida com a geométrica, porém, ao invés de parar no primeiro sucesso, eu vou pré-definir um número R de sucessos que eu desejo, tá? E vou repetir, vou tirar as bolinhas até que aquele résimo sucesso ocorra, sendo que o meu x continua sendo o número de repetições necessárias para que ocorra aquele résimo sucesso. Então, eu tiro bolinhas e reponho e vou olhando, quando aparece a primeira vermelha, eu continuo, aparece a segunda vermelha, eu continuo, e quando aparece, por exemplo, a terceira, se eu tiver dito que o meu R é igual a 3, né, eu vou parar ali e contar quantas repetições eu precisei fazer até aquele ponto. E esse vai ser o meu x. Então essa é a definição de cada uma das três distribuições, binomial geométrica e binomial negativa, mas agora é importante também a gente, para cada caso, ver quais são
as probabilidades, né, de ocorrência de cada um desses valores e quais são os valores médios e as variâncias. Bom, vamos agora caso a caso, certo? No caso da binomial, tá, a gente pode definir, como nós vimos anteriormente, que a minha variável aleatória vai ser o número de sucessos, a quantidade de sucessos obtidos após um número fixo de repetições independentes, é fundamental que sejam independentes, de um experimento aleatório, no sentido de Bernoulli, onde eu conheço a proporção de sucessos na população. A proporção de sucessos na população é dada pelo valor P, ok? Então, assim, é importante sempre lembrar que esses modelos, essas fórmulas que a gente está obtendo, elas são válidas sob essas condições teóricas. Nem sempre nos problemas que são colocados, essas condições são válidas. Então, talvez seja o caso da gente não utilizar essas fórmulas, tá? A gente usa porque a gente tenta simplificar os problemas e idealizar os problemas. Mas para que realmente haja independência entre uma repetição e outra, é preciso que a probabilidade de sucessos na população se mantenha a mesma a cada observação. Então, por exemplo, se houver algum tipo de desgaste ou de aprendizagem, isso pode não ser o caso. Eu quero explicar que desgaste e aprendizagem é quando, por exemplo, num ciclo de produção, você tem, por exemplo, erros em rajada, né? Então você tem itens que, por saírem defeituosos, aumentam a chance que os seguintes sejam também defeituosos. Isso não é independência, né? Isso causa uma dependência entre um item e o seguinte. E do mesmo jeito, quando há um aprendizado, por exemplo, eu começo fabricando, mas com maior chance de defeito, porque eu ainda não sei fabricar muito bem aquilo, e ao longo do tempo eu aprendo. E aí eu começo a fabricar com menos erro. Tá? Eu falo mas pode ser uma máquina, né? Pode ser um processo qualquer, onde no início do processo a chance de erro é maior do que com o tempo mais para frente. E aí esse P não é o mesmo, né? De um momento, de um instante de tempo para o outro. Então não seria o caso de aplicar esse tipo de modelo aqui. Okay? Então, dito isso, nessa situação aqui, que é o caso da urna das bolinhas, né? Os valores possíveis da minha variável vão ser desde 0, que é quando eu repito N vezes, né? Tiro N bolinhas e não peguei nenhuma daquela cor especial, não tive nenhum sucesso. Pode ser que eu pegue só uma, né? Com essa cor especial, ou todos os resultados possíveis aqui no meio até o N, né? O N significaria eu pegar todas com aquela mesma cor diferente, tá certo? Qual é a probabilidade de acontecer um 0, qual é a probabilidade de acontecer 1 e etc. Bom, eu vou dar um exemplo simples aqui para a gente entender como é que funciona. Vamos imaginar um exemplo que meu N é igual a 5. Eu vou tirar 5 bolinhas da minha urna. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a chance do meu X ser igual a 2? Bom, para ele ser igual a 2, eu preciso ter 2 bolinhas vermelhas e 3 pretas, ok? Vou chamar assim de pretas. Bom, como há independência, e é por isso que é fundamental considerar a independência, a probabilidade de acontecer esses eventos, né, sucessivamente é igual ao produto das probabilidades individuais. Tá? E a gente já tinha visto que a probabilidade de sucesso é P, tá? Então ocorre 2 vezes o sucesso, enquanto que o não sucesso é 1 menos P. Então, nesse caso específico aqui, eu vou ter como probabilidade do x ser igual a 2, vai aparecer o p elevado ao quadrado, que é o 2, e o restante, 1 menos p, vai estar elevado a, obviamente, 5 menos 2, né? Já que eu tinha 5, né? O meu n era igual a 5, ok? Só que isso aqui é uma das formas de eu ter o x igual a 2. Eu posso ter várias outras. Todas elas vão ter 2p's e 3 1 menos p's, né? Então eu vou sempre ter esse termo aqui sendo somado várias vezes. E aí a questão é quantas vezes são. E o número de vezes é, obviamente, a quantidade de formas que eu posso combinar esses 5 elementos em grupinhos de 2. Tá? Então é uma combinação de 5, 2 a 2. Tá? Então a gente pode generalizar essa fórmula aqui, dizendo que eu vou sempre ter o P
elevado ao número x que eu gostaria que aparecesse. Então vai ficar aqui p elevado a xi. O restante são 1 menos p's. Então vai ficar 1 menos p elevado a n menos xi. Porque aqui eu vou ter exatamente, somando esses dois aqui, eu vou ter n termos. Só que esse termo aqui, ele vai aparecer um certo número de vezes que corresponde à combinação dos n elementos em grupos de xi. Okay? Então essa é a expressão geral para a função de probabilidade da distribuição binomial. Beleza? Isso vale para todo xi pertencente ao Rx, tá? Ou seja, todo xi dentro desse conjunto aqui. Na distribuição binomial, o valor médio vai ser dado por n vezes p, ok? Se você substituir essa função aqui dentro do operador esperança, você vai achar isso daqui. Vai dar um trabalhinho, mas vai achar, tá? Enquanto que a variância vai ser n vezes p vezes 1 menos p. Esse valor aqui, n vezes p, ele é bastante fácil de compreender. Se eu tenho uma proporção p de sucessos na minha população, e se eu estou sorteando n itens da população, independentemente, eu vou esperar que dentro desses n itens eu continue tendo a mesma proporção de sucessos. Então, em média, é esse valor, é a proporção p em cima dos n itens que eu retirei, que eu vou ter como valor médio, ok? Enquanto que a variância é dada por isso daqui. Eu posso entender também que a distribuição binomial, na distribuição binomial, o meu x ele pode ser imaginado como sendo uma soma de n variáveis, onde cada uma desses x aqui são uma variável de Bernoulli, como nós vimos antes. Ou seja, cada um desses x é uma bolinha que eu estou tirando e que pode ser sim ou não, que pode ser 0 ou 1. Ela vai ser 0 quando não ocorreu o sucesso, ela vai ser 1 quando ocorreu o sucesso. Então, para que eu tenha, por exemplo, x igual a 2, eu tenho que ter exatamente dois 1s aqui, porque na soma vai me dar o 2. Então, essa soma aqui vai ser igual a xi, quando eu tiver xi, 1s, e o restante igual a 0. Olhando para a minha variável binomial dessa forma, é fácil me dar conta de que o valor médio é dado por isso aqui, né? Substituindo, então, essa soma aqui dentro, eu vou concluir que o valor médio de x é a soma dos valores médios desses carinhas aqui, né? São n variáveis idênticas, independentes, que têm o mesmo valor médio, que é o valor médio de uma distribuição de Bernoulli. E aí vocês vão lembrar que eu mostrei agora há pouco que a distribuição de Bernoulli tem valor médio igual a P. Tá? Então o que eu tenho aqui são n termos iguais a P. E no total vai dar n vezes P, que é isso aqui. A mesma coisa vai acontecer no caso da variância. A variância de x vai ser igual à variância de x1 mais etc. mais a variância de xn. Eu posso usar isso porque conforme a propriedade da variância que eu tinha mostrado antes, quando eu tenho uma combinação linear de variáveis aleatórias, tá? Eu posso separá-las, eu posso fazer a variância delas, pode ser obtida separando os termos e elevando ao quadrado os coeficientes que multiplicam as variáveis. Porém, nesse caso, esses coeficientes são todos iguais a 1. Por isso que a variância de x é igual à soma das variâncias desses caras. E não vai ter mais nada aqui. Não vai ter nenhum termo adicional. Por quê? Porque a gente considera a independência. E como elas são independentes, não há termos cruzados na variância. Então, vocês viram também que a gente disse que a variância de uma variável de Bernoulli é igual a n vezes, igual a p vezes 1 menos p. Igual a p vezes 1 menos p. Como eu tenho n termos iguais a p vezes 1 menos p, o resultado é n, que multiplica p vezes 1 menos p. E isso é o valor da variância da distribuição binomial, ok? Essa demonstração foi mais ilustrativa. O importante é a gente conhecer o valor médio e a variância, conhecer a função de probabilidades, saber que os possíveis valores da distribuição binomial são de 0 a n e, principalmente, num problema, saber identificar quando a variável aleatória é do tipo binomial, ok? Isso a gente vai fazer em alguns exercícios mais para frente. Eu vou continuar agora num vídeo separado desse, para ele não ficar muito longo, fazendo a geométrica e a binomial negativa, que são muito parecidas, e a gente vai fazer junto.
É isso aí, valeu.